Senhor Deus, Pai, que eu não fale nada equivocado, Senhor Deus, que eu não mate a fé de ninguém, Pai, mas que eu possa levantar, Pai. Porque nós estamos aqui para levantar altares para adoração ao Senhor, Senhor Deus. Sou dependente de Ti, Deus, de tudo que podes fazer, Pai. Que essa mensagem venha chegar, Pai, nas pessoas que precisam que ela chegue, Pai. Venha entregar, Pai. Venha cobrir-nos com a armadura de Efésios 6, Pai, com a sandália do Evangelho, a cinta da verdade, Pai, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito e capacete de salvação, Pai. Então, Pai, que a gente possa, Pai, cada vez mais alegrar o Teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Esse é o teu respirar. Senhor Deus, Pai, que o Senhor, Pai, possa fazer através da minha vida, Pai. Senhor Deus, não deixe, Pai, que nada venha me abalar, Pai, que a gente possa fazer isso no Senhor Cristo. Santo, Santo, Deus poderoso, eu te adorarei. Santo, Santo, Todo-Poderoso,
Esse é o som, esse é o som, o carpinteiro batendo na porta. Encha de ti, das graças do seu amor, Senhor. Seu
Eu te amo, Pai. Você merece tudo, Pai, do melhor. Nós te damos, Senhor Deus, pela noite de hoje, pelo dia de hoje, Pai, por esse momento que o Senhor deu, Pai, para poder fazer a adoração ao Senhor, Cristo. Pai, que a palavra venha falar com as pessoas profundamente, Pai, independente se vai ser 1, 2, 3, se for só para mim, Pai, que a sua palavra seja cumprida em nome do Senhor Jesus, Pai. Boa noite, gente. Hoje estamos aqui, né, fazer mais uma vez a ministração ao Senhor, sem se cansar, né, sem parar. Porque o Senhor fala, né? Onde tiver 1 ou 2 reunidos, independente se é virtual ou não, estaremos, né, em adoração ao Senhor. Porque temos que pregar a palavra, né? Todos os dias. Aproximar do Pai. Então, que essa mensagem, para quem vê posteriormente, quem esteja aqui, que o Senhor fale no seu coração. A palavra que eu vou dar hoje, né, que Deus me dá não, né, gente, porque isso é muita soberba, a gente falar que a gente vai dar algo, que é algo que Cristo nos entregou. Então eu vou passar a mensagem que Cristo, né, através da minha vida está falando. E hoje eu vou falar de Êxodos, lá da parte da formação da Arca da Aliança. Porque aqui a gente vê como que é o dom ministerial, quando você é chamado para Cristo para fazer algo. E infelizmente a gente deixa os homens nos matar, né? Os homens diminuir, desclassificar aquilo que Deus tem nos entregado. Porque a gente vive sempre querendo se aproximar do Senhor. Mas a gente deixa de que as coisas nos desanimem perante o caminho. E aqui eu vou dar um exemplo na Arca da Aliança, como que Deus nos capacita com a sua sabedoria, com a sua unção. Vou fazer conexão com outros versículos, né, com outras partes também da Bíblia, para poder falar disso. Então vamos lá, né? Êxodo 35,
Verso 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome. Vamos parar já aqui. Deus chamou pelo nome. Olha só. Então, quando Deus tem um chamado com você, irmão, Ele te chama pelo nome. Chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Ele não sabia. Deus deu essa habilidade para ele. E para a lapidação de pedras, de engates, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Olha só. Então Deus ensinou esse cara do início ao fim, até na parte de colheita. Porque lavouras é parte de lavrar, né? Então tudo que tem encaixe, como a gente faz os cortes na terra para poder semear, ele aprendeu. Então, olha só. Também lhes dispôs de coração para ensinar a outrem. Ou seja, tudo que ele aprendeu era para ele ensinar para os outros. Então, quando a gente tem um chamado, a gente tem um conhecimento do Senhor, a gente tem o chamado para ensinar os outros, né? Então, assim, nunca duvide do que Deus é capaz, do que Deus te chamou para fazer. Também lhe dispôs de coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e encheu de habilidade para fazer obra de mestre, até a mais engenhosa, e os bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino e do tecelão, fim toda sorte de obra e elaborar desenhos. Olha só, Deus ensinou ele tanto fazer desenhos, como ser mestre de obra, né? Fazer uma edificação, construir, saber colocar pedra sobre pedra, alicerce sobre alicerce. Olha só como que é o chamado do Senhor. Quando Ele quer fazer para você, Ele é perfeito. Não tem nada que as pessoas possam fazer para te frear. Então, assim, Ele ainda deu ensinamento e ainda fez ele derramar sobre outras vidas, sobre o trem. Aí continuamos. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Então o Senhor põe a sabedoria em quem está com o coração nele. Então olha aqui, Ele chamou para eles fazerem a obra do templo do início ao final. Eles não sabiam fazer nada. O Senhor nos capacitou do início ao fim, ainda deu para eles dar um ensinamento para outros homens, e assim, e Ele fez esse derramar. Então assim, além disso, a gente não pode reter as coisas do Senhor, vamos dizer assim. Então, por que a gente vai reter o nosso conhecimento? A gente vai usar só certa hora, né? O coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Então todos os homens que sentiam o coração de ir à obra foram fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel havia trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E de manhã, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Olha só, gente, quanto à obra de Cristo, tudo é voluntário. A gente vai ensinar os princípios, mas as pessoas viam que tinha Cristo naquilo. E Moisés recebia como o cabeça, né, vamos colocar assim, como o central da igreja, como um pastor, mas ele repassava para onde que tinha que ser repassado, que era para os obreiros, né? Vou falar assim, né? Para as pessoas que faziam a obra para poder executar ali e colocar os valores lá. Então, assim, o dinheiro da obra é para destinar para a obra, para a órfã, para a viúva, para cuidar de um irmão que Deus direcionar. Olha só como que são, né, as coisas. E o tempo foi instituído. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra, que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais,
porque o material que tinha era o suficiente para toda a obra que se fazia e ainda sobejava. Então, gente, quanto à obra de Deus, Deus que traz suprimento. Chega um momento que Deus fala assim, que o coração das pessoas está tão disposto a dar para a obra, que Deus ainda fala, pô, calma, segura o ouro, segura a prata, que a gente já tem material suficiente para a igreja funcionar. Então, olha só, quando Deus ele tem um chamado para nós, ele encabeça as pessoas corretas. Então ele coloca você com cada dom que você tem. E nada isso é título de comparação, não é um título de luta, né? Se o irmão ele é bom em louvar, eu não vou querer pegar o microfone para louvar no lugar dele, porque aquela unção foi que Cristo deu. E nem por isso eu vou ficar olhando para ele e falar assim, poxa, eu queria louvar igual esse rapaz. Às vezes o irmão está ministrando no altar, ele tem várias lutas, né? Vários chamados, porque Deus foi capacitando. E a gente fica, poxa, eu quero viver isso que esse irmão está vivendo. Só que você, às vezes, é uma pessoa que vai evangelizar as pessoas na rua. Então a gente tem que dar o direcionamento correto, igual Moisés fez aqui. O dinheiro que veio do povo, ele entregou para que a obra seja concluída. E aí chegou a um ponto que as pessoas que estavam envolvidas na obra falavam assim, Moisés, não precisa de mais, pede o povo para parar, estão mandando muito recurso, e a gente tem mais do que o suficiente para fazer o templo. Então, ou seja, Deus, quando ele está no barco, quando ele está conosco, ele vai dar o direcionamento correto. Então, por exemplo, quanto os recursos entram na igreja, se a gente é para a gente comprar uma cesta básica, se é para pagar a conta do irmão, como que Deus ordenar? Então a gente tem que saber administrar pedindo conhecimento do Senhor. E não misturar o que é nosso, igual aqui está falando, com o que é da obra. Então assim, Deus deu um direcionamento bem claro aqui. Então a gente tem que estar vivendo sobre esse ensinamento do Senhor. Porque é algo sobrenatural. Porque Cristo faz de uma maneira que as pessoas não conseguem nem entender. Porque é tão perfeito, é tão perfeito. Porque imagina, gente, as pessoas estavam trazendo de bom grado, de bom coração, não sentiam obrigação, aquilo para eles não fazia falta. Imagina a abundância que esse povo estava vivendo. Não estou falando de patrimônio financeiro, viu, gente? Eu não estou falando de finanças. Não confundam. Porque isso aqui é sobre você ser chamado para a obra e conseguir direcionar corretamente para cada local que é para ser destinado. Então, assim, Cristo, ele tem um chamado para nós. Então nunca duvide do seu chamado, não duvide do que Deus tem preparado. Porque se Deus te chamou para louvar, para libertar, vá com tudo. Porque Deus ele tem um chamado com você. Os homens querem te matar e te limitar para que você não acesse aquilo. Igual a gente vai conseguir ler aqui, lá em Isaías 41, 10. Deus capacita e ajuda as pessoas, dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, quanto mais a gente profere que a gente é incapaz de fazer aquilo que Cristo nos chamou, a gente está dizendo que o nosso Deus é limitado. O nosso Deus é Deus de pouco. Então, o nosso Deus, se ele virar para mim e falar que essa camisa é branca, eu não vou acreditar. No final, na hora, eu pulo de costas, dou mortal para trás falando que essa blusa é branca. Porque ele é Deus do impossível. E a gente tem essa mania ainda de limitá-lo o conhecimento do que Deus ele vai fazer. Porque ele fala isso em outros trechos da Bíblia também. Eu gosto muito também de Timóteo, né? Então assim, irmão, quando você estiver lendo, leia tudo que eu falar. Que lê o capítulo inteiro, você tem entendimento do que o Senhor está querendo entregar. Não deixe ser uma pessoa, como que eu posso dizer, um verdadeiro ensinamento, não deixe ser manipulado pelo que tem aqui na palavra. Aqui em 2 Timóteo 3,17, ele fala da seguinte maneira. 2 Timóteo 3,17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, assim, Deus capacita e prepara o seu povo para toda boa obra. Então, gente, a gente tem que viver o chamado que Cristo tem pra gente, sabe? A gente tem que viver o que o Senhor tem nos direcionado para que a gente seja, né, um sacrifício verdadeiro, né, igual o nosso Cristo fez. Claro que a gente é imperfeito, a gente é pecador, a gente comete muitas gafes no caminho. Só que a gente não pode se desanimar.
Porque foi até a palavra que eu dei ontem, que é não deixe o homem que classifica as coisas de Deus. Deus é Deus de impossível, de desclassificado, de desajeitado, né? Se for, a gente pode pegar, né? Que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Deixa eu até achar o versículo aqui, em 1 Coríntios. Acho que até o 1 mesmo. 1 Coríntios. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Em alguns textos, né, fala, né, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, gente, a gente tem que estar vivendo sempre o que o Senhor tem nos chamado para a gente proclamar, para a gente seguir os caminhos, os ensinamentos e repassar ao trem. O que Deus entregou para mim, irmão, eu não tenho que virar para você e falar sua palavra de bênção para te reter na igreja, para você não se afastar da palavra, não correr da palavra, né? Mas eu tenho que te passar a verdade, porque o nosso Deus também é um Deus de correção. Então ele vai chamar nossas atenções, do mesmo jeito que ele dá habilidade para quem não conhece nada. É igual você, no dia que você vai pegar um negócio, alguma coisa para fazer, você fala assim, cara, como eu aprendi a fazer isso? É Deus, sabedoria, tá lá em Êxodo 35. Deus te capacita, Deus te dá inteligência. Não há diploma nesse mundo que tire a sabedoria e a inteligência que Deus dá. Porque Ele escolhe, Ele sabe exatamente para quem Ele vai dar. Se Ele der para cada um, a gente vai ter cada vez mais unção na nossa vida. Porque a gente vai derramar sobre o trem. A gente não pode reter o conhecimento. Mas as pessoas agora pegaram o hábito de falar só das coisas boas e esqueceram da correção. Que a gente não pode viver a obra só do jeito que a gente quer. Não é a Bíblia se amoldar, gente, mas nós se amoldarmos a Bíblia. E sobre a confirmação desse chamado que Cristo tem pra gente, esse chamado que Cristo tem para nós, né, lá de Êxodos, que Ele nos capacita e Ele nos chama. Deixa eu só abrir Êxodos aqui de novo. Aqui. E assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil que o Senhor dera habilidade. Então o Senhor deu habilidade, eles não tinham habilidade. Inteligência para fazerem toda a obra. Aí eu te falo que se você foi chamado, amém, Deus te deu uma porção do que Ele quer que você entregue nessa terra. Aí a gente já vai lá para o Novo Testamento, a gente vai lá em Marcos 16, que Deus vai falar isso. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. E o Evangelho é o Antigo, o Novo Testamento, direcionamento, salmo para oração, para a gente ter conhecimento, os salmos, né? Os salmos é um livro abençoado, tem oração de libertação, tem oração de cura, tem oração de proteção, tem tudo que você quer, oração de acesso ao Senhor. Então ele fala para a gente trazer um ensinamento lá em Marcos. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então a gente tem que pregar o tempo inteiro, falar do Senhor, ser um testemunho vivo por onde a gente passa, né? Que as pessoas sejam transformadas. Então, Jesus, além dessa historiação de Marcos, né, que foi bem reduzida, é aquele versículo de Mateus que Deus fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, assim, Deus nos capacitou, chamou pelo nome, manda a gente ir pregar a palavra correta, não a palavra de agrado. Vamos direto pregar a palavra das pessoas. Vamos fazer o ID. Deus nos capacitou. Não vamos frear, não vamos deixar as pessoas nos rotular, porque nós vivemos a obra do Senhor. Aí a gente vai lá e conclui ainda lá o que Cristo nos ensinou, né? Vou deixar aqui um versículo que é muito forte, que é Mateus 5,17. Eu falei dele ontem ou anteontem. 5,17. Não penses que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i nem um tio jamais passará da lei,
até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo ao reino dos céus. Aquele, porém, que se observar e ensinar, ele será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrará no reino dos céus. Então imagina só. Então Deus deixou aqui um ensinamento do que a gente deve fazer, que é pregar a palavra de Cristo, o Evangelho do Senhor para todas as nações, não revogar as leis e as palavras que os profetas deixaram de direcionamento para nós, não ser igual os escribas e fariseus, para a gente não ser religioso, não pecar contra as pessoas, não magoar, não matar as pessoas, porque quando a gente é escriba e fariseu, a gente condena as pessoas em vez de trazer bênção na vida delas, que é o que o Evangelho fala. Mas bênção não significa que não há correção, porque também o Senhor é taxativo na parte de cumprir a palavra. Então, assim, que a gente possa sempre nos direcionarmos ao Senhor, para que a gente não deixe o Evangelho verdadeiro morrer, não deixe ser manipulado, não ser conduzido pela alma, porque nesse final a gente não vai ser liberto do que a gente precisa ser, a gente não vai acessar Cristo como a gente precisa, e Ele vai ter te entregado um dom e você vai jogar o dom que o Senhor te entregou no lixo. Não sou eu que vou estar fazendo isso, mas você contra você mesmo. Então a maior luta é contra as nossas vontades. Então Romanos 12, trabalhar pela renovação da sua mente, para ver que a vontade de Cristo é boa, perfeita e agradável. Sobre a punição, Deus me lembrou também de Êxodos, de novo, quando eles vão derrubar os muros de Jericó. Então, assim, se você for pegar lá, Deus é bem taxativo quando as pessoas querem pegar algo que não pertence a eles, né? Porque Acã pegou o ouro que Deus não tinha falado para pegar e amaldiçoou toda uma tribo, todo o povo, nem a tribo, o povo do Senhor. Então, assim, olha só como que são as coisas, né? Quando a gente não cumpre a palavra que o Senhor nos ordenara, Acã amaldiçoado. Ele deixou de cumprir um ensinamento do Senhor para ele fazer a parte toda errada. Ele fez lá, ele fez o que o Senhor não tinha falado para fazer e ainda escondeu de todos, trazendo uma maldição gigante aqui, ó, a consequência do pecado de Acã, Josué 7. Não liga não, tá, gente? Que eu uso também as ferramentas modernas pra gente conseguir achar aqui o versículo mais rapidamente, porque a Bíblia é muito grande. Uma pessoa que fala que você conhece a Bíblia de trás pra frente, às vezes ele só sabe o texto, não a revelação. Glórias a Deus. Precarivaram os filhos de Israel nas condenações, porque Acã, filho de Isabel, filho de Zera, na tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. A ira de Deus se acendeu contra os filhos de Israel. Por causa de uma pessoa que não cumpriu a palavra, a ira de Deus caiu sobre o seu povo. Ainda bem que hoje veio pela graça, a graça vai, né, de acordo com o que você faz. E os ensinamentos que a pessoa te entrega e você é conduzido por aquilo. Aí, quando o Josué descobriu, é Josué 6 e 7, viu, gente, que está a história toda completa. Foi amaldiçoado o povo por causa que não seguiu o mandamento do Senhor. Então, quando a gente recebe um trabalho de Cristo e a gente se nega a fazê-lo, é o que a gente faz. Igual Jonas, né? Teve tempestade, o pessoal teve que jogar ele para fora do barco. Então, assim, são vários ensinamentos que Deus nos deixou. Então, que a gente possa fazer e cumpri-los da maneira correta, como o Senhor tem nos chamado. Ele nos capacita, Ele nos chama, independente de homem, de quem olha para você, familiar, independente de tudo. Cristo já te escolheu. Mas não faça esse chamado, essa inteligência que Cristo te entregou, ser uma maldição na sua vida, igual Acã fez lá, no livro de Josué. Ele pegou o que Deus já tinha dado um direcionamento que não era para pegar. Então, a gente tem que ser assim no Evangelho. Quando as pessoas desviam o dízimo, cobra para poder falar uma palavra. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento. Porque se a gente dá valor para as coisas que a gente vai fazer,
A gente está limitando o nosso Deus. E o nosso Deus é único, é um só. Então a palavra dele do início de Gênesis a Apocalipse é a mesma. Então eu espero que contribua grandemente, que essa palavra possa edificar demais o seu coração. Se você está com dor no seu chamado, saiba que Cristo te escolheu. Não foi eu que te escolhi, não foi ninguém. Gente, dos poucos escolhidos que tem aqui na Bíblia, gente, foi Deus que te escolheu, tá? Porque se você lembrar da história de Elias, ele fala assim, Deus fala, ó, vai no lugar, na tribo tal, no local tal, e procura Eliseu. Quando ele chegar lá em Eliseu, você unge esse homem como seu sucessor. Então, assim, Deus tem um chamado para cada um, tem um chamado para a gente viver. Só que também a gente não pode desprezar o chamado de Deus e fazer o que ele não está pedindo. É tanto que se Acã tivesse esperado um pouco, na próxima conquista em Ai, Deus deixou os despojos todos para o povo. Então, assim, se ele tivesse deixado de viver sua vontade, ele teria vivido a abundância de Deus. E a abundância de Deus é única, ele te dá uma oportunidade. Então, eu espero que a gente possa viver o chamado verdadeiramente. O nosso coração não se corrompa por tudo que reluz, que é ouro, que é prata, mas sim pelo Senhor. Porque a gente não está juntando tesouro nessa terra. A gente está juntando tesouro nos céus. E as pessoas acham que estão enganando o Senhor, né? Mas o nosso Senhor é um só, gente. É um só. Por isso que passa vento, por isso que acontecem tempestades em ministérios. Então que a gente possa viver o verdadeiro evangelho para a honra e glória do nome do Senhor, para que Ele venha, porque essa é a sede que a gente tem que ter. Porque tudo nesse mundo é passageiro, a dor, a aflição, tudo. Então, juntar esse tesouro no reino dos céus para vivermos a vontade do Senhor. Então, procurar primeiro o reino dos céus, né? E sempre tentar, o máximo, viver a renovação da nossa mente. E como eu falei, né, o Salmo 91, para a gente viver, né, essa extraordinária de Cristo, para que a gente possa encerrar nossa noite, nossa manhã, nossa tarde, quando você estiver vendo essa pregação, essa ministração, que Deus possa falar profundamente com você. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. E a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 de um lado, 10.000 do outro, e não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é meu refúgio, fizestes o Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha casa, à minha tenda, porque os seus anjos darão ordem a meu respeito, para que me guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Pisará leões e serpentes, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, colocarei a salvo, porque conhece o meu nome. Eu invocarei o Senhor e ele me responderá. Na sua angústia eu estarei com ele, livrando e o glorificando. Saciai-me com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o dito e dito cujo do Senhor. Então, que o Senhor possa fazer profundamente. Pai, abençoe todas as pessoas, Pai, que vão estar recebendo essa palavra. Pai, quem for necessário, Pai, que seja uma pessoa sequer, Senhor Deus. Pai, que o Senhor consiga alcançá-la, Senhor Deus. Porque hoje essa ferramenta que é mal usada muito, Pai, também é uma facilitadora da Tua obra. Então, Pai, chegue nessa pessoa, fale com ela, tire os tampões dos ouvidos, Pai, os véus dos olhos, trabalhe pela renovação da mente dela, cubra-nos, Pai, com sua unção, com o seu óleo, Pai, com a sua proteção, com as tuas asas, Pai, me ajude a guiar-me, Pai, pelo seu caminho, por onde as suas asas for, Pai, que eu me cubra, Pai, com a sua luz, Pai, que aonde que eu chegue, todos vejam que eu sou diferente, Pai, aonde que eu for, todos vejam que eu sou filho do Deus vivo, Pai, que eles vejam, Pai, que em mim é retidão e certidão, e legalidade para o Senhor. Que eles vejam, Pai, que eu não tolero o erro, Pai, do mal.
Que eu não tolero as palavras erradas, mas que eu vivo para poder adorar ao Senhor. Pai, eu sei que viver com poucos é viver com muito com o Senhor. Então, Pai, tira os lós dos nossos caminhos, Senhor Deus, e nos ajude, Senhor Deus, a entender que a saída dos lós é para que a gente consiga ver as bênçãos do Senhor. Pai, que a nossa noite seja abençoada, a nossa semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém, Cristo. Amém. Deus abençoe você, que você possa estar firme com o Senhor sempre. Em nome do Senhor Jesus, um ótimo descanso. Tchau.